a ressurreição de Jesus. Ela de madrugada assim, ainda o sol não tinha saído, ainda bem escuro ainda. Ela correu ao sepulcro. Jesus vai ressuscitar hoje. Eu vou lá. Eu quero ser a primeira a ver Jesus ressuscitar. E ela correu. E chegou lá. Somente não tinha ninguém mais lá. E diz a Bíblia que foi Pedro e um outro discípulo logo após. Porque ela levou a notícia para os discípulos. E foi Pedro e outro discípulo. Aonde Pedro não conseguiu alcançar o discípulo correu mais rápido que ele. Foi na frente e quando chegou na porta do sepulcro, os lençóis que cobriam Jesus estavam no chão. Os lençóis de linho, um lenço estava no chão branquinho, estava no chão naquele dia. Ele só olhou e não entrou no sepulcro. Voltou para levar a notícia. O mestre não está lá. O mestre não mais está lá. E aí eles voltaram, todos voltaram e foram para lá. E Jesus, naquele dia, ressuscitou como ele tinha dito. Então correram com Simão, Pedro, diz a Bíblia, e outro discípulo, a quem Jesus também amava muito. E disse-lhe: tiraram do sepulcro do Senhor, e não sabendo, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabendo onde puseram. E saiu então Pedro, nem os outros discípulos foram ao sepulcro naquele momento, e ambos corriam. Mas os outros discípulos corriam mais rápido que Pedro, e mais depressa que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho que cobriam Jesus no sepulcro. Aleluia! E todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também os outros discípulos e chegou primeiro ao sepulcro. E viu, correu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras. Porque eles não tinham compreendido as Escrituras. Eles esqueceram que Jesus tinha dito: eis que vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. E vou estar convosco ainda durante 40 dias para vos instruir. Então, para instruir eles, Jesus ficou ainda ressuscitado 40 dias, instruir os discípulos para que eles pudessem agora se virarem sozinhos. Depois do tempo que Jesus iria ficar ali, ele ia ser levado à exceção, ia ser levado embora da terra. Então, Jesus ficou depois da sua ressurreição 40 dias. E ele instruiu os seus discípulos, reuniu os seus discípulos e disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, e aonde vocês for, não levai nada a não ser a roupa do corpo. Louvado seja Deus. E aonde vocês entrar, Jesus começou a instruir os discípulos. Jesus começou a falar com ele: e aonde vocês entrarem, dá paz. Dá paz. E a casa que não tiver paz, sacode a cidade, sai da cidade, a poeira dos seus pés, sai dali e vai para outra cidade. Então Jesus começou a instruir os discípulos: olha, vocês vão pegar em serpentes, escorpiões, não vai fazer dano algum. Vocês falarão no meu nome, expulsarão no meu nome os demônios, curarão os enfermos no meu nome.
E vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Jesus instruiu os discípulos durante 40 dias. E chegou o grande dia agora. E neste grande dia aqui agora, aleluia, chegou o tempo do Senhor ser levado à exceção. Então reuniu eles no monte, todos os discípulos, e colocou as mãos sobre eles. Esse vos deu poder. Vos deu poder a partir de hoje. Vocês vão fazer as obras. Vocês vão ganhar almas. Vocês vão fazer minha obra a partir de agora. Mas eu quero dizer para vocês, aleluia, que eu não vou deixar vocês sozinhos. Não deixarei órfão. Eu não vou deixar vocês só sobre a terra. Enviarei um outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que esteja convosco no momento de angústia, no momento de dor, no momento de perseguição. O Espírito Santo vos consolará. O Espírito Santo vai consolar vocês. E vocês, o que vocês pedirem no nome, serão concedidos. Em meu nome vocês vão fazer maravilhas. Vocês vão fazer coisas grandes. Vocês vão curar. Em meu nome os demônios vos vão sujeitar. Eles vão sair da vida das pessoas, dos corpos das pessoas, aonde Satanás usa como templo. Porque ele não tem morada, ele fica vagando. Mas ele, aleluia, vai ser repreendido no meu nome. Vocês vão poder expulsá-los em meu nome. Louvado seja Deus. Então Jesus deu poder naquele momento e os discípulos ficaram muito maravilhados. Quantas vezes o Senhor disse para eles? Quantas vezes o Senhor instruiu os discípulos? Eu tenho que passar por morte de cruz. Eu tenho que morrer para que se cumpra as Escrituras. Eu tenho que morrer na cruz do Calvário. Eu tenho que morrer para dar minha vida por muitos das nações, por muitos povos. Se eu não morrer, acabou-se. Como o homem será salvo? Como o homem vai ser salvo se eu não morrer? É preciso eu morrer na cruz do Calvário. Então, diz a Bíblia que o Senhor, um certo dia, ele foi para um monte chamado Getsemane. Chamou os discípulos e foram para orar. E lá Jesus disse: olha, fique aqui e ore comigo. Eu vou mais à frente orar. Eu tenho um particular, Pai. Eu vou mais à frente orar. Vocês orem aqui. Venham comigo. E diz a Bíblia que Jesus foi mais na frente do jardim de orar. E Jesus começou a orar e dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Diz a Bíblia que Jesus sentia dor, seu suor se tornou-se gota de sangue. Aleluia, suava tanta agonia. Aleluia, seu suor se tornava gota de sangue, caía no chão. Louvado seja Deus, Jesus sofria pelo pecado do povo, pelo que ele ia passar na cruz do Calvário. Jesus sentia dor, aleluia, da sua morte, ali como ele ia passar na cruz do Calvário. No momento que Jesus disse: eu não aguento, é muito forte, Senhor. Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu tenho que passar por isso, eu não quero passar por isso, Senhor. Pai, aleluia. E por um momento houve um silêncio. Satanás no inferno, Satanás observador, ele observava, ele vai desistir. Ele vai desistir agora, ele não vai aguentar. Ele já está sentindo a dor da cruz do Calvário, ele não vai aguentar. Aleluia, Satanás torcia para Jesus desistir de tudo e deixar tudo ali mesmo e jogar a toalha do teu balde. Satanás falou: nós vamos vencer, ele vai desistir. E por fim, Jesus, louvado seja, ele falou com o Pai: Pai, passa de mim se for possível. Houve um silêncio, um minuto de silêncio. Aleluia, naquele momento. Aleluia, e houve a reflexão.
aleluia, naquele momento, aleluia, mostrando tudo às nações, nós de hoje, da atualidade. Olhe lá quantas pessoas, aleluia, que vão sofrer por causa da sua existência. Olhe lá quantas pessoas do século XXI que vão ser perdidos por causa da sua existência. Olha as nações que vão chegar, aleluia, olha as nações da atualidade de hoje, olha o que vão chegar no futuro, meu filho, olha lá as nações do século XXI. Louvado seja Deus, milhões e milhões de pessoas foi refletido naquele momento como dela. E Jesus disse: Pai, se não é possível que eu passe deste cálice, que eu beba então, que eu beba deste cálice. E naquele momento Jesus, aleluia, foi ver os discípulos como eles estavam. Os discípulos estavam dormindo. E Jesus disse: será que não pode velar nem uma hora comigo? Não pode orar nem uma hora comigo? Levanta, vamos orar. Vamos orar. Jesus incentivou eles a orar e voltou e começou novamente a chorar ali na presença de Deus e falar com Deus, sentindo a dor, aleluia, da sua morte na cruz, levando sobre si as dores, o pecado das nações. Jesus sofria muito ali naquele momento. Pela segunda vez Jesus viu os discípulos novamente dormindo. Os discípulos estavam com seus olhos carregados, cansados do dia a dia, aleluia, e eles dormiam, não conseguiam orar uma hora para Jesus. Então, pela terceira vez, Jesus disse: vamos, levantemos e vamos, porque aí vem, aleluia, o malfeitor, aí vem aqueles que vão me prender. E diz a Bíblia que de repente apareceram soldados ali no jardim do Getsemane. E Judas veio com eles, com aquele soldado que tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, louvado seja Deus, e veio e se apresentou e disse, aleluia, para que o soldado prendesse Jesus naquele momento. E ele disse: Judas Iscariote, aquele que eu der um beijo, este é o mestre. E chegou perto de Jesus e saudou o Rabi, e deu um beijo no rosto, porque era uma saudação de óculos santo na época. Era, aleluia, os judeus procediam dessa forma. Então ele deu um beijo no rosto de Jesus. Os soldados pegaram Jesus naquele momento e prenderam, amarraram Jesus com a corda, começaram a maltratar, rasgar a roupa de Jesus e levou ele preso. Começaram a chicotear Jesus dali. Louvado seja Deus, e levar, aleluia, para ser julgado naquele momento debaixo de chicote. Foi maltratado pelos soldados romanos e foi levado ali como um ladrão, como alguém que tinha roubado, como alguém que tinha assassinado. Foi levado sendo maltratado por Jesus ali. Aleluia, foi julgado pelos governadores, foi julgado pelos maiorais. Ali, louvado seja Deus, e dali, louvado seja Deus, ele foi julgado pela última vez, E ali, eles falaram: é a Páscoa. E na Páscoa, sempre nós escolhemos um para ser crucificado e soltamos outro. E diz a Bíblia que Barrabás era um ladrão que roubava, assassinava e estava preso. E ali, louvado seja Deus, botou ali Barrabás e Jesus, um do lado do outro, e começaram a julgar. E o governador disse para o povo, disse: quem vos querei que soltais, Barrabás ou Jesus? O povo disse: Barrabás, Barrabás, o ladrão, Barrabás. Louvado seja Deus, até hoje o povo está escolhendo o ladrão. O povo está escolhendo aqueles que roubam, aqueles que matam, aqueles que assassinam. Mas Jesus não escolhe. Aleluia, Jesus não quer. Aleluia, então eles prenderam Jesus
e levaram para ser crucificado em um lugar chamado Caveira, Gólgota chamado Caveira, lugar de crucificação. E levaram e começaram a bater, rasgar as roupas de Jesus, fizeram uma coroa de espinho de 15 centímetros e colocaram na cabeça de Jesus. O sangue começou a correr nas suas frontes. Aleluia, naquele momento começaram a bater em Jesus. Chicotado, sangue voava na hora que eles batiam, aleluia, porque tinha chumbo prego na ponta daquele chicote. Então eles davam aquela chicotada, saía sangue e voava ali naquele momento um pedaço de carne nas costas de Jesus, porque era muito forte, eles davam e levaram debaixo de chicotada Jesus. E diz a Bíblia, louvado seja Deus, que no meio do caminho Jesus já estava aguentando mais carregar aquela cruz, colocar aquela cruz pesada nas costas dele, fez ele carregar a própria cruz até o Calvário, até lá no lugar chamado Caveira, né? Aleluia! E Jesus, cansado de tanto apanhar, aleluia, naquele momento carregando a cruz, e no meio do caminho tinha um homem sem Deus, tinha um homem rico, louvado seja Deus, e Jesus naquele momento caiu no caminho ali, e pegaram aquele homem para levar a cruz dele, botaram nas costas daquele homem, faltou pouco para chegar lá, aleluia, e fez aquele homem carregar aquela cruz, acabar de chegar até lá no Gólgota, aleluia, porque Jesus não estava aguentando mais, isso tudo ele passou por mim, por você. E chegou lá, já estava tudo pronto. O buraco para colocar a cruz naquele momento já estava cavado. Os pregos já estavam ali. E eles deitaram Jesus na cruz. E aqueles pregos de 10 centímetros começou a pregar as mãos de Jesus abertas, uma ponta e outra. Pregaram no seu pulso. O prego batia e Jesus gritava de dor, aleluia, pregava o outro, pegou os pés, botou em cima do outro e pregou também os pés de Jesus, né, ali naquele momento. Foi uma dor tremenda, e as mulheres que estavam ali o tempo todo, aleluia, vendo isto, aquelas mulheres eram fortes. Aquelas discípulas eram mulheres fortes. Se fosse hoje, aleluia, alguém não queria ver. Aleluia, se fosse de hoje, as missionárias corriam, não queriam ver o que Jesus estava passando. Aleluia, estaria bem longe de lá, da cruz, porque não iria suportar hoje. Mas aquelas mulheres eram fortes, eles amavam Jesus, estavam lá, aleluia, vendo Jesus passar ali e sofrendo ali. Aquele momento junto com Jesus, e ela chorava naquele momento. E Jesus, a sua mãe estava ali, Maria, ali nos pés da cruz. Louvado seja Deus, e Tiago, também teu irmão, estava ali chorando. E Jesus virou para ela e disse: mulher, não chores, chore por ele. E era Tiago que estava ali, seu irmão. Chora por ele, mas não chore por mim. Louvado seja Deus, ela chorava muito. E eles pegaram aquela cruz, levantaram aquela cruz e colocaram dentro do buraco. E quando o peso de Jesus ali era, né, o peso de mais ou menos 70 e poucos quilos, aleluia, e rasgou. E quando caiu a cruz, rasgou, aleluia, no seu punho, e o prego parou no meio da mão. Louvado seja Deus, e ficou aqui no meio da mão, porque rasgou, aleluia, com o peso de Jesus quando bateu a cruz dentro do buraco. Aleluia, ali Jesus sofria, e ele escarnecendo: se tu és filho de Deus, desça dessa cruz. Aleluia, e um dos ladrões que estava ali do lado do outro disse: se tu és filho de Deus, desça dessa cruz, salva nós, a ti e nós também. E o outro disse: nós estamos aqui porque nós devemos, mas este homem não deve nada, este homem é inocente. Aleluia, aquele ladrão disse: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Lembra-se de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Foi o primeiro homem a entrar no paraíso, foi o ladrão.
O primeiro homem a entrar no paraíso foi aquele ladrão. Hoje mesmo está comigo no paraíso. Aquele homem morreu, aleluia, veio para o paraíso e assim, louvado seja Deus, cumpriu as